Oi mãe, tudo bem? Já começo o vídeo pedindo para vocês darem um like, deixa aí sua curtida. Esse vídeo vai ser bem interessante, nós vamos falar sobre desfraude noturno e eu espero que vocês curtam. Então eu vou contar para vocês, no caso do Rafa, quando aconteceu, o que eu fiz para poder ajudar esse processo e eu vou deixar algumas dicas para não se estressar. O Rafa desfraudou com 4 anos, depois da 10ª fralda seca durante a noite. Eu deixei o Rafa guiar o processo dele. Eu acho que a criança, melhor do que ninguém, conhece o seu corpo. Então eu deixei ele dar essa guinada aí. Claro que eu fui dando os aparatos que ele precisava, né? Mostrando para ele como é que funcionava. O desfraude noturno, eu falo sobre isso, tem um videozinho, vou deixar aqui um cardzinho para vocês entrarem, é bem interessante também. E foi guiado por ele, da mesma forma que o desfraude noturno. Então, eu dei ferramentas para o Rafa, né? Como, filho, você querendo ir ao banheiro, você pode acordar a mamãe, você pode chamar a mamãe, mamãe leva você. Fica à vontade, né? Se você quer ficar com a fralda, se você quer tirar a fralda, enfim. Então, assim, eu fui guiando ele conforme as necessidades dele, vamos dizer dessa forma. O Rafa foi muito tranquilo com o desfraude diurno, ele que próprio guiou e foi muito tranquilo, vale a pena assistir o vídeo para quem está nesse processo aí de desfraude diurno. Confia na sua criança. Acima de tudo, eu digo isso sempre, tá? Porque não precisa ficar estressado, não precisa deixar a criança pelada em casa. Eu não fiz nada disso e funcionou perfeitamente bem com zero estresse. Eu garanto para vocês que foi zero estresse. Eu jamais disse pro Rafa, em algum momento que ele tenha me chamado, filho, porque na hora do sono é complicado, né, gente? A gente sabe disso. Pode fazer que você tá de fralda. Não, porque eu acho que isso dá uma negativa, sabe? Eu acho que isso você acaba duvidando da sua criança. E ela também, se a pessoa que ela mais confia tá duvidando dela, ela vai passar a desconfiar dela também, da capacidade dela. Então, eu jamais disse isso pro Rafa, eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Pra gente não ficar aí repetindo, não ficar sabotando esse processo, porque as nossas crianças, elas confiam muito na gente, então a gente tem que passar confiança para que elas confiam nelas mesmas, tá? Então eu acho que isso é um ponto. Outra questão muito importante também, que eu fiz com o Rafa, foi não seguir essas dicas que eu vejo por aí. Não dar líquido durante a noite, ou né, 1 hora antes de deitar. Eu sempre ofereci líquido, até hoje, tá? Eu ofereço líquido pro Rafa, o Rafa tá desfraldado. Não tem problema nenhum, com o Rafa não teve problema nenhum. O Rafa já teve episódios muito engraçados, mas isso até nós adultos já tivemos, dele sonhar que estava né, no banheiro, por exemplo, e fazer xixi. Isso daí acontece até com a gente que já assimilou, né, e acorda meio que na hora, e eu não duvido que se já teve aí alguém adulto também que já tenha feito achando que tivesse, porque o sono, ele meio que engana a gente. Então o Rafa já teve esse tipo de episódio, mas isso não foi considerado como retrocesso. Não é considerado como retrocesso. Nunca acordei ele à noite para fazer xixi, é uma outra coisa que muita gente fala, né? Acorda para fazer xixi. Não, eu nunca acordei o Rafa para fazer xixi. Eu acho que isso a gente vai sabotar o organismo da criança. Por quê? Porque a criança não, o organismo, ele precisa entender como é que funciona o processo. Então, se você acorda a criança para fazer xixi, você não está treinando o organismo dela, né? Você não está avisando para o organismo dela que aquele momento ali ela está descansando, é para a bexiga funcionar, mas segurar o máximo de tempo possível. No momento certo ela vai estourar ali, né? Ela vai ficar com bastante líquido e a criança vai despertar, vai no banheiro e vai fazer xixi, que nem a gente faz, é normal. Então eu nunca fiz isso.
porque eu acho que isso a gente sabota o organismo da criança. Já passou a noite do Rafa dormir 12 horas e não acordar para fazer xixi, então isso demonstra que o organismo dele está começando a se habituar com o tipo de rotina dele, que nem eu disse antes. Eu nunca deixei de oferecer líquido para o Rafa bebe bastante água, tá? E eu nunca deixei de oferecer por conta de, vai acordar à noite. Não. Então fica tranquila, confia, faça esses processos com bastante tranquilidade, né? Sempre deixando claro para a criança que ela pode contar com você. Eu falo muito com o Rafa, às vezes ele fala, quando ele era mais novo, né? Mamãe, eu tô com vontade de fazer xixi? E a minha resposta era, filho, ninguém melhor que você conhece seu corpo, né? Então você tem a resposta, você tá com vontade de fazer xixi? Então eles vão conhecendo, eles vão se conhecendo. É muito interessante esse processo, eu acho que é super rico e a gente precisa confiar, tá bom? Então, finalizamos o vídeo por aqui, deixa seu like, curta, envie, compartilhe para quem precisa. Deixe nos comentários também se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum assunto que vocês queiram que aborde. Enfim, para mim é sempre muito interessante essa interação com vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.